E aí, pessoal, estamos aqui no nosso Pod Jovem e nesse momento vamos falar um pouquinho sobre o grande jogo da vida, que é o tema do EGEP 2024 que a gente está realizando este ano pela Federação Espírita Paraibana em Campina Grande. E com grande alegria a gente trouxe alguns dos participantes desse grande evento para a gente conversar um pouco, trazer sobre a experiência deles em alguns pontos sobre esse grande jogo da vida, os seus desafios, as problemáticas, as experiências deles nesse caminhar, para que leve para o evangelizador como exemplo, com algumas citações, e para os evangelizandos também algumas dicas, algumas orientações, porque tem essa importância da orientação, a experiência e o início. Às vezes precisamos ouvir um pouco do que o outro já caminhou, não para caminhar igual, porque cada um tem sua vivência, cada um tem sua história, mas o exemplo do outro acaba nos orientando, nos acolhendo também, que é um grande desafio hoje, nesse grande da vida, é a gente se acolher, mas vendo do outro não para imitar, mas para saber que aquele outro que às vezes está ali no púlpito, às vezes está no consultório, na evangelização, no palco, passa também por desafios e ainda passa por desafios, passou por desafios, mas a gente tem um grande trunfo, Jesus. E a doutrina espírita, como consolador prometido, esse Jesus redivivo, é que nos dá essa força para a gente não desistir, para a gente entender a nossa caminhada, esse grande tabuleiro da vida que tem altos e baixos para todo mundo. Então, nesse momento, nesse nosso Pod Jovem, vamos aqui falar com Giovanni, evangelizador também, Denis, palestrante, já evangelizou, Isabela, nossa evangelizadora, e Carol, envolvida com arte, com a evangelização. Então, para começar, Isabela, tudo bom, meu bem? Como é que você está? Tudo bem. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui com você. E um dos pontos para a gente dar o start nesse jogo da vida, nesse nosso tabuleiro desse momento, é evangelização. Evangelho e ação. Para você, fala um pouquinho assim, como foi para você a evangelização, como você chegou, o que lhe ajudou nesse caminhar do seu desafio. E agora, com o olhar de evangelizadora, o que é que você olha para trás e diz, valeu a pena? Tá, profundo. Eu comecei no espiritismo um caminho meio que ao contrário. Normalmente, a galera que eu conheço já foi evangelizado desde criança, no centro e tudo mais. Eu fui para o centro espírita mais pela necessidade mais pela necessidade, é tanto que, gente, os três filhos do meu pai, né? Eu e meus irmãos, eu fui a única que foi forçada a ir pro centro. Com 10 anos, eu tava doente. E aí, a gente se envolveu muito. Meus pais já vieram de família espírita. E eles começaram a evangelizar. Sendo que a grande ironia eu não gostava de ser evangelizada, de ficar na sala. Então, eles me deixavam fazer o que eu gostava, de ficar na cozinha. Meu centro é de periferia, então a gente faz ação social. Ficava lá com a sopa, com o seu badu, com todo mundo. E aí, com o tempo, aí vem a ironia. Eu que não gostava de ser evangelizada, quando eu tava aí por volta dos 17 para 18 anos, eu comecei a ajudar na evangelização do meu centro. Conheci a juventude espírita de fato, que é essa daí. E aí, eu que fui num acampamento de juventude espírita, que aí eu posso dizer, mudou a minha vida. Ali, com 18 anos, eu entrei no AGE e eu entrei sem conhecer ninguém. Eu me inscrevi, soube do evento no dia anterior e entrei lá e fiz amigos, entrei sem conhecer ninguém e saí com amigos de infância. Meus melhores amigos de hoje em dia são as pessoas que eu conheci lá. E aí eu nunca mais fui embora. E aí eu quis ativamente ser evangelizada. Continuei no meu centro, mas sendo evangelizada na federação. E aí, minha gente, foi ladeira abaixo, né? Comecei a trabalhar, comecei a evangelizar de fato. E aí, gente, eu acho que a gente nunca mais volta pra trás. Agora eu tô como diretora do DIS sem saber como é que eu cheguei aqui. Eu não queria nem ser evangelizada quando era mais nova. Mas eu posso dizer que mudou a minha vida. Eu consigo ver muito claramente isso.
E isso é muito interessante porque era a proposta de Kardec e era a proposta de Jesus. Essa transformação de eu era muito diferente antes do que eu sou agora, né? É tanto que... Me interrompa se eu estiver falando muito. Não. Senão eu vou falando mais que a mulher da cobra. Não, vai falando aí que a gente vai conversando. Mas quando a gente é evangelizador, a gente vê essa mudança. Essa que me encanta muito, que é essa transformação silenciosa. É algo que está acontecendo ali e você não sabe muito bem o que está acontecendo. Você chega sem muita pretensão de vai ser a melhor do mundo. É porque quando a gente acha que está fazendo a melhor aula do mundo, gente, é engraçado, tá tudo errado. As que você deu mais, gente, isso aqui vai ser perfeito, eles vão amar. Do nada o pessoal tá em outro momento, outra necessidade, e a gente vai aprender o que é o evangelizador, que é se adaptar. Paulo de Tarso se adaptou. Jesus, quando ele vai falar do reino dos céus, ele fala do reino dos céus para pescadores, é igual a rede de pesca, separa os peixes bons e maus. Vai falar para comerciante, é igual um tesouro escondido no campo. Vai falar para donas de casa, é o fermento, é a farinha, o fermento que você coloca em 3 partes e por aí vai. Então a gente tá nisso, né? A gente vai adaptando a linguagem a quem a gente tá falando, ao público, e pro jovem a gente vai ver o que ele precisa naquele dia também. O que não quer dizer que a gente não tem que preparar. Tem que preparar e muito bem as aulas. Mas a gente vê nisso essa transformação silenciosa, esse encanto. E a gente vai se transformando também. E sempre, eu também tinha muita dificuldade na evangelização, comecei muito cedo, também na cozinha, porque lá quando a gente começava, a gente tem que ter uma base antes. Não podia, eu quero evangelizar, não. Vamos primeiro entregar papelzinho, aquela mensagenzinha na porta do centro. Ótimo. Sorria, menino, ali é o seu momento. Vamos para a cozinha, vamos fazer a soja, fazer o ovo da herança da soja de hoje. E depois você monitora a evangelização. Primeiro vamos para a sala de aula, ver como é. Porque é muito interessante. Na nossa doutrina, em várias obras, a gente vai ouvir essa questão da boa vontade é muito importante. Mas a gente precisa ter essa aptidão também. Não é um trabalho qualquer, eu não tenho o que fazer, vá para a evangelização. É um trabalho mediúnico também, a gente tem muita intuição, tem aquele tratamento com a criança. Então é de uma complexidade que a gente precisa desse preparo. Então, algumas obras sempre nos chamam a atenção. Tem uma obra que quando você estava na juventude diz assim, poxa, isso aqui me tocou muito. Porque para mim, eu era muito ruim de leitura, eu não gostava, eu era muito ansioso, aí eu li até uma parte e parava vários livros. Aí depois eu vim trabalhando melhor isso. Quando eu li há 2000 anos, ainda na juventude, que é outra leitura, a gente lê como um romance. A gente quando vai reler, revisitar, a gente tem um outro impacto. Quando eu terminei, para mim, meu Deus, eu terminei há 2000 anos. Eu fiquei tão empolgado, e isso foi para mim um start para ler Emmanuel, para ler Paulo Estevão. É grosso, mas era uma história tão envolvente, emocionante, de chorar em consultório, de tudo. Teve alguma obra que ele tocou assim também nesse seu caminhar? Então, eu já era um caminho um pouco inverso. Eu ajudava na evangelização, gostava da cozinha, mas sempre gostei mais do que tudo era estudar, era ler. Então, e como eu realmente comecei a me envolver ali a partir dos 18 anos, ou seja, gente, já tô entregando a idade quase 10 anos atrás, e aí eu fui talvez pela competitividade, eu adoro quiz, fui no meu acampamento, no primeiro acampamento, conheci que de fato existia uma juventude espírita, sem querer dizer que as pessoas do meu centro são velhas, pessoal, longe de mim, mas conheci de fato uma juventude espírita. E aí num quiz tinha perguntas tipo do Livro dos Espíritos, ordem, e aí eu fiz, bicho, quando eu saí daqui... E aí eu fui ler fui ler o Livro dos Espíritos todo. Eu nunca li os livros de fato infanto-juvenis, mas Emmanuel é o nosso tesourinho do espiritismo. Os 5 romances dele me tocaram muito. Inclusive há 2000 anos o que a gente quer é que Lívia e Publius Lentulus fiquem juntos. Mas Emmanuel não entregou em 50 anos depois isso. Um spoiler rápido aqui. Rápido. Mas leia para saber por que a gente tanto queria essa união e por que não acontecendo? aconteceu deles não ficarem juntos. Mas Paulo Estevão e Renúncia são, pra mim, apesar de ter Célia em 50 anos depois, que ela é um cristal, mas eu acho que, enquanto evangelizadores, Paulo Estevão pega muito.
Porque a gente vê ali a trancos e barrancos, uma peleja, e aquilo que a gente estava falando no começo da transformação e da renovação. Quem era Paulo de Tarso, Saulo no começo e quem ele virou. E outra pessoa que eu acho que a gente percebe muito, e eu gosto muito de falar sobre essa questão da transformação com os jovens, para eles não acharem que a gente vê espírito de luz, né? O que a gente já é. Mas uma pessoa que marca muito nesse livro, para mim, é Simão Pedro. Porque quem viu Simão Pedro do Evangelho, gente, Jesus chamando ele de Satanás, ele negando Jesus 3 vezes, ele vai ali reprovando Jesus em vários momentos. E ali, em Paulo Estevão, já é um Simão Pedro evangelizado e evangelizador, no sentido que ele já está ali controlando o pessoal. Então, me marcou muito nesse sentido. E Paulo de Tarso, para mim, é o que Sandra Borba até fala, tipo assim, o evangelizador Por excelência. por né? excelência. Carol, a sua experiência como mãe, rapidinho assim, já nesse ponto ainda de evangelização, o desafio de pôr um filho na evangelização, você teve também esse desafio de, eu não quero fazer uma troca, não, meu filho, você vai hoje, porque eu lembro que minha mãe falava sempre assim pra mim, até os 18 anos você vai ter que ter uma evangelização. Você quer ir para o evangélico, eu lhe levo no culto. Você quer ir para o católico, eu lhe levo no catecismo. Você quer ir para um terreiro, eu lhe levo para o terreiro. O espiritismo você me acompanha, mas você precisa ter uma orientação. Eu como mãe, eu me sinto na obrigação, na responsabilidade de orientar. Então assim, rapidamente, esse desafio mãe para... Primeiro, eu não dou essas opções, não. Não dá opção. Eu não dou essas Ótimo. opções, não. Isso é que eu quero ouvir. Já começa por aí. Porque, assim, eu vi já de um lar que desde criança eu estava na casa espírita. Então, meu lar é espírita. A nossa família tem um compromisso, né? A fundação de uma casa espírita. Então, eu não consigo separar a minha identidade enquanto ser fora, antes ou depois da doutrina espírita. Porque a minha construção de ser já foi bebendo desse manancial. Então, todas as minhas referências de doar, de perdoar, de caridade, foram vividas dentro da doutrina. Então, isso me traz um lugar como mãe de querer passar isso para os meus filhos, né? Eu tenho o Benjamin, de 12, e eu tenho o Theo, de 5. Então, assim, são faixas etárias bem diferentes. Enquanto um está bem ligado ao campo lúdico ainda, eu percebo que o Benjamin já está vivendo uma cultura maker, que é conexão, é internet. E aí me chamou a atenção a fala da Bela quanto a essa questão dela não se identificar naquele momento, enquanto adolescente, com a sala de aula, mas com o trabalho. E eu percebi isso muito nas crianças, do Benjamin principalmente, né? Que ele não queria ficar muito na sala de aula, mas ele queria ajudar. Então, ele sempre teve esse lugar participativo. Mas o que é que eu percebi? Ele cresceu, infelizmente, vamos falar mais sobre isso, se distanciou do campo lúdico, porque a gente, infelizmente, compreende que viver a ludicidade é apenas voltado para a infância. Que feliz seríamos nós se vivêssemos a ludicidade nos nossos dias enquanto adultos. Mas a gente se perde dessa essência. E ele começou a não se ver mais nesse movimento. A não querer ir. A não querer participar aos domingos, querer dormir, né? E aí vem aquela confusão mental, né? A mãe, a evangelizadora, a filha de lá espírita, porque eu sei o quanto a doutrina foi esteio para a minha adolescência, para a minha juventude, para as minhas fases da vida, do meu jogo da vida. E a gente, como mãe, quer que os filhos tenham o mesmo aparato. Mas aí o respeitar o outro, o exercer a autoridade de pai, que como evangelizadora eu sinto muito isso. Sim. Nessa busca de compreender, respeitar o indivíduo, o livre-arbítrio, nós estamos falhando enquanto pais. Porque se aquele filho veio no nosso lar, existe uma responsabilidade nossa, assim quanto a sua formação acadêmica, a sua orientação espiritual. E aí o meu papo é muito reto. É muito reto, vai. Até os 18 anos, você vai. Depois dos 18, você decide o caminho que você quer. Mas enquanto eu estiver aqui, você segue
dentro. Porque o pai não tem uma religião, não tem nenhuma orientação filosófica religiosa, né? O pai é ateu. Então, assim, eu acho que o meu medo maior não é nem, por exemplo, o Benjamin não ser espírita. É Benjamin se tornar um ateu, entendeu? Então, isso me traz uma responsabilidade como evangelizadora dentro de casa muito grande, Daniel. Isso é um Sabe? desafio. É demais, Eu acho sabe? um desafio, principalmente, porque na infância a gente consegue moldar melhor essa Isso. autoridade. Eu vejo que na adolescência, me ponho como na época, e como evangelizador de juventude há muitos anos, essa questão a probabilidade de Benjamin aos 13, 14 anos virar para mim e dizer agora eu sou ateu só para ir de encontro, vai ser gigantesca. Enorme. Isso me lembra. É jogo rápido. Porque às vezes não é nem dele. É Quem não porque tem? é natural. O que a gente está vivendo no mundo são muitas informações e do adolescente em si. Então, quando a gente faz esses eventos de juventude, a gente tenta fazer o mais lúdico possível, de acolher as vivências deles, de respeitar até o ócio, que é para que eles percebam que a gente não está empurrando um conteúdo. E eu sempre falo, quando a gente encerra o MIEP, que é o encontro que a gente faz aqui no Carnaval em Campina Grande, quando eu tenho a participação de falar um pouquinho no final, pais, da mesma forma que os filhos vão à escola, levem a evangelização. A gente vê quando chega na juventude a diferença de da infância quando já está na juventude. Do quando tem atitudes dentro de escola, quando a gente vivencia. E nisso eu puxo para Giovanni, brilhantemente, que para mim está no top hoje em dia do cinema, Divertidamente 2. Chorei, Chorei também. E assim, de assistir 2 vezes e ainda querendo assistir a terceira, porque você entra nesse universo se colocando. Acho que primeiro eu fui assistir vendo a personagem, depois me vendo nela e vendo os meus que eu levei os jovens para lá. Aí eu tava falando com o Giovanni, a gente conversava sobre um dos focos hoje, o ponto-chave, uma palavra forte que está para a juventude é ansiedade. E uma crítica, que eu não vou entrar nesse mérito, mas há uns falsos diagnósticos, ou muito apressados, que é todos com ou TDAH, não há um acompanhamento para ver que ali, na verdade, é um jovem que, desde muito cedo, ele é estimulado visualmente demais. Ele tem rede social muito cedo, é aqueles desenhozinhos que cantam uma música repetida, então não tem mais brincadeiras lúdicas. Então, é ansiedade ou é um produto do nosso meio reflexo, que né? Deixando tóxico aquele momento? Então, eu só vou fazer um recorte para passar para a Giovanni, como você trouxe da questão ele começou agora com a gente, tá aqui E detalhe, no SGPB. eu disse a Benjamin, está na hora de você viver experiências raízes com a doutrina espírita. E ele está fazendo o primeiro EGEP esse ano, né? Então, assim, essa coisa também da gente, jogar esse jovem num ambiente em que ele vai se identificar numa linguagem adequada para ele, né? Ele tá amando. Ele tá bem integrado, eu tô bem vendo. integrado. A gente acompanha todos Isso, eles. e às vezes precisa desse empurrão. Tem uns que eu não quero dormir. Eu falei, a gente tem regra. Isso. Vamos É dormir? muito importante E esse outra não que a coisa, gente dá. o não é incrível. E outra assim, você já dormiu? Não, vamos experimentar? Eu tive uma experiência muito rapidamente no jovem que é um grupo com 4, aí só eu fiquei separado. Eu falei, aí ele, não quero, esperneou, quase chora. Eu disse, vamos experimentar? Me dê uma chance. E se dê uma chance. Ótimo. Se não prestar, tiver muito ruim, converse comigo. A gente organiza. Mas nesse primeiro momento, dê uma chance. Eu acho que a gente precisa de boas chances. Então, Gel, pra mim ficou muito emblemática a cena quando ela tá no rock e a crise de ansiedade dela. Tanto da personagem do bonequinho da ansiedade que perde o controle. Aquela lágrima pra mim foi muito emblemática. A alegria chegar e acolhê-la. E uma alegria que teve raiva também. Que trouxe isso também. A gente não só vive de alegria. Não, ela é positividade tóxica ali total. Ó, e que chega um momento que nem ela aguenta. Exato. E isso pra mim, o filme chamou isso bastante atenção. Então, o acolher. Na sua experiência, assim, o que é que nesse conflito da ansiedade real, daquela que a gente está sendo, o jovem está sendo intoxicado com isso, e com essa união do Divertidamente com Kardec, se você quiser fazer um outro recorte de outra cena, beleza, mas falar um pouquinho daquele momento, uma coisa também, a respiração. Eles pensaram até, a ansiedade não tem nariz.
Porque é tão importante a respiração que às vezes as pessoas só querem remédio com as taxas pretas para resolver um problema que não é orgânico e só. Vem todo. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre essa parte da ansiedade, juventude. Veja, pessoal, primeiramente a gente perceber que a ansiedade é uma coisa que se coloca desde os primórdios, né? A escola histórica, na filosofia clássica, ela já traz ali alguns alertas sobre, né? Tendo em vista que as pessoas já sofriam por conta dessa ansiedade. O que eu acho que a gente deve ter cuidado hoje em dia, principalmente com a juventude, você coloca isso muito bem, é que é uma pulverização. Tudo é diagnóstico, né? E na sua própria fala, você traz uma coisa do acolher. Eu acho que quando a gente se permite escutar a juventude, a gente vai compreendendo que mundo é esse, né? Como esses jovens vão se subjetivando, como vai tendo essa relação com esse tipo de sentimento, e de vista que a ansiedade é uma emoção que todos nós temos, né? E a gente percebe isso no filme, né? A grande questão que eu acho interessante no filme é que faz uma troca, né? Quando se chega na adolescência, as emoções da infância, elas ficam em segundo plano e entram em cena outras ansiedades. O que eu acho interessante no filme, e é uma boa pontuação, porque uma não exclui a outra. E até a gente tem muito disso. E você coloca, Carol, quando você fala da questão lúdica, muitas vezes na vida, pela vida ser dura, pelas expiações terem ali uma alta demanda, a gente vai perdendo um pouco dessa coisa lúdica. E é onde entra o Kardec, é onde entra o Evangelho, é onde entra a evangelização, que dá uma suavizada, né, nisso. Teve um ponto nas nossas falas que eu fiquei aqui escutando e deu para integrar, né, tanto a de Isabela quanto a de Carol, né, a questão do tempo. Isabela, quando fala de Simão Pedro, né, e a gente vê um Simão no início e vê um Simão depois, você com essa questão do seu filho, a gente percebe que todos nós estamos em um tempo diferente. Por mais que a gente fale na reencarnação e compreenda a lei do progresso, penso que muitas vezes os jovens sofrem, e nós sofremos também, com a dificuldade de se haver com o tempo. O tempo atual da sociedade que a gente vive, o tempo, às vezes, da casa espírita, o tempo da sociedade, o tempo da cultura, o nosso próprio tempo. O tempo dos nossos familiares, né? Porque é uma dinâmica ali que nos coloca em xeque. E a gente sofre, o jovem sofre, porque é se deparar com o novo, né? A juventude, como o filme coloca, é muitas transformações, né? É a identificação, né? É quem eu sou, como eu vou me compreender, essa dificuldade de nomear o que não é possível se nomear, né? E quando a gente parte para o Evangelho, o Cristo ele já traz isso, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele nos coloca: não vos inquieteis pelos dias de amanhã, né? Porque o dia da manhã cuidará de si. E a ansiedade entra muito nisso, né? A modernidade, ela convoca muita gente, pessoal, a viver sempre a mais, né? Quando a gente coloca todo esse aparato tecnológico, né? E hoje de manhã eu fiquei pensando justamente, né? O que é que eu ia falar quando me dissessem, me perguntassem alguma coisa, e a gente às vezes não se dá conta quanto a gente é atravessado. Pela essa modernidade, por essa demanda. Às vezes a gente não tem tempo, assim, de ler um livro muitas vezes, né? Às vezes, quando estou com a juventude, né? E se a gente coloca uma alta demanda de leitura, eu não lê, né? Que na minha juventude, a leitura ainda era uma saída. Então eu gostava de ler porque ou eu lia ou não tinha muito o que fazer, né? Então a arte, a leitura, ela entra ali como uma suplência para, né, suavizar. Então a gente poder perceber como se chega para cada jovem, né? Como é essa questão dessa ansiedade, o que é acolher, amparar, né? Dialoga muito com a oficina que a gente estava trabalhando ontem, né? Nesse jogo da vida, essas diferenças, como chega para cada jovem, porque infelizmente a gente tem essa lógica de padronizar. Tudo é padronizado. Eu nasci em um lar espírita, eu tenho que ser espírita. Acho que diferente de boa parte dos espíritos, eu não vim de um lar espírita, né? Eu vim de um lar católico, né? Não fui evangelizado, fui catequizado, né? E... Só faltou a cruz, que o resto já tá pago. Também fui catequizada. né? Não, ia ser padre. Minha avó, quando eu era pequenininho, do nada, a questão de é forte a reencarnação, o povo não crê. Eu, muito pequeno, acho que tinha 3, 4 anos, eu falava pra minha avó, não sei se é pra agradar ela ou é uma vivência, que ia ser padre. Eita, Daniel. Pronto, virei o neto favorito naquele momento. Perfeito.
vamos, meu filho, vamos pra igreja. Eu comprava chiclete, eu ia. Aí quando eu disse que eu não queria mais, minha mãe, menino, para com essa ideia. Aí ela ficava brava com minha mãe. Aí depois virou e disse, não, pô, não quero mais ser padre, não. Pronto, acabou a amizade ali. Não quero mais esse menino. Rompeu ali naquele momento. E também ela é muito beata nesse processo. E é diferente, né? Quando você se depara com esse mundo, qual vai ser meu lugar aqui, né? E o meu encontro com o Espiritismo foi esse e já foi um convite, né? Para entrar como evangelizador. E quando Isabela foi colocando, né? A experiência dela, tem uma coisa que eu penso muito quando eu estou nesse lugar, né? Que acho que antes de evangelizar, eu estou me evangelizando. Sim. Exato. Muito assim. A gente Evangelizar é é que mais evangelizar. muda. Essa é a consciência. É. Quando a gente liga esse start de que a gente não tá fazendo um favor. Isso. Não é quando me sobra Obrigação. tempo. Não é quando me sobra tempo. E que quem primeiro evangelizado é a gente, isso cabe em qualquer atividade. Seja nós palestrantes, seja nós na atividade mediúnica, que a gente conversa muito no nosso grupo. Preste atenção, médium, preste atenção, doutrinador. O que o Espírito está dizendo, se não fala muito mais de você do que dele, muitas vezes. Por que será que chegou lá aquele momento? Aquela mensagem, né? Sintonia. Exato. Por que chegou aquele jovem, aquela criança, naquele momento com você? Aquele tema, Perfeito. se a gente ligar esse start e sair dessa câmara de eu estou num papel superior, a gente vai realmente entender o que Jesus nos mostra no trabalho. Amigo, isso é tão verdade que às vezes eu até ficava, meu Deus, eu tô num BBB, tem uma câmera aqui dentro de casa. Tem alguém Estão me vigiando, tem supervisionando como. aqui. E são várias histórias engraçadas que a gente tem de tema de evangelizador, todas as palestras que a gente dá. Sim. Teve um período, eu fiquei até constrangida, mas eu fui. Eu tava falhando muito no evangelho no lar. Espero que meu chefe não veja isso, Neto. Mas eu tava falhando muito no evangelho no lar. E aí, do nada, 3 centros vieram falar comigo, 2 dias, um seguido do outro, pedindo pra fazer palestra sobre o evangelho no lar. Eu fiquei tão constrangida. Depois pra rezar todo dia. Pelo amor Vou de fazer Deus. todo dia. Teve um ano que eu passei o ano, eu dei umas 15 palestras só sobre tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, segundo meus amigos, eu comecei a pandemia mundial, porque toda vez acontecia alguma coisa e aí acontecia uma coisa muito pesada e eu fiz, caramba, eu tenho que relembrar agora tudo que eu falei e tudo mais. E sempre acontecia, tipo, eu fiz uma neurocirurgia, eu tinha feito várias palestras sobre ter bom ânimo, meu filho, não é possível que não interiorize. A gente fala sobre bem-aventurados os aflitos, não tem como não pensar nisso. É muito interessante, casa muito bem. Eu não sei a experiência de vocês, com qual turma vocês evangelizaram, né? Vocês evangelizam. Mas eu, quando fui evangelizador, sempre foi infância, né? 5 e 6 anos. E assim, o pessoal que olha de fora diz, não, você vai ali brincar, né? Ai, pelo amor de Mas Deus. é um desafio muito grande, né? Eu passei 13 anos evangelizando só jardim. E era muito interessante, assim, porque são espíritos, né? Então, assim, você realmente tem que ter o compromisso, tem que se preparar, tem que estudar para realmente fazer aquilo acontecer. Porque você está evangelizando as crianças, você está ali com toda a espiritualidade, mas esse suporte que você recebe não existe. Né? E outra Não coisa, existe. né? O que é você estudar um oceano e extrair apenas uma gota para alcançar uma criança? E as pessoas às vezes acham que se trata só de gotas, né? Mas na verdade existe todo um oceano de profundidade naquelas reflexões, naquele conhecimento que você tem que extrair o sumo do sumo para alcançar aquela sementinha E ainda alcança em muito, processo, né? A gente vê muito o quanto, quando, no meu caso, né, as crianças ali, quando se tornam adolescentes, quando se tornam Sim. jovens, o quanto eles lembram, independente se continuam momento. dentro da doutrina ou não, né? Isso numa relação em casa, ele vai lembrar daquela aula, ele vai lembrar. E isso a gente vê não só na prática, muitos que vêm conversar com a gente depois, mas na própria literatura espírita, né? A gente vê os casos de, em momentos pontuais de desafios da vida, o quanto a evangelização foi fundamental ali para despertar, para fazer diferente. E é muito interessante, pelo menos é uma coisa que eu levanto muito na questão da evangelização, é o quão é precioso esse tempo. O que é que foi, pessoal? Não. Foi mal, distraí. Mas o quão é precioso esse momento dos jovens de ser criança e jovem. Porque vocês já plantaram uma árvore?
Gente, quando você pega, eu tenho uma árvore lá em casa que a gente foi plantar faz uns 16 anos, eu era muito nova. Era só o talinho. Mas quando a gente ia moldando ela, botando a gradinha, sabe? Ajudando ela. Agora, meu Deus, pra moldar essa árvore tá maior que a casa, que é de segundo andar, gigante, frondosa. Agora você não consegue fazer tão facilmente isso. E excelente essa sua comparação da árvore. A minha vivência com planta, agora pai de planta, você vê, sai catando planta. Floresta. Mas tá me ensinando algo muito interessante. Se eu agoo demais, eu mato. Já aconteceu, Se já eu fiz. compro adubo demais, eu mato. Isso, Se eu não né? dou água, eu mato. Se eu não adubo periodicamente, eu mato. Então, como é sensível isso para a nossa vida? Se eu pego uma criança, um jovem, só quero fazer o que eu penso, e conteúdo, quando é naquele meu entusiasmo, que às vezes é até natural, quando a gente conhece uma coisa boa, a gente quer que todo Quer mundo queira. passar, com Mas eu quero certeza. forçar que Denis tenha o mesmo caminho que eu, o mesmo entendimento, a mesma necessidade. Tempo, né? Então, como a planta tá me ensinando, eu tava agora, eu fiquei muito triste que o amor. Aí depois eu me toquei. Tanto que eu não quero suculenta. Eu não consigo criar porque minha vontade. A bichinha tá com sede. Tchum! Tá com sede. Tchum! Aí ela. Tchum! O equilíbrio na natureza. O equilíbrio na natureza. Projetando as suas necessidades na Na planta. planta. E era isso que eu queria falar, trazer com o Denis, era a questão da fé, mãe da esperança. Você hoje é novo e já tem muitas atividades que no nosso, se a gente for olhar um pouco mais para trás, principalmente eu e Carol, que somos poucos jovens mais tempo, a gente vai ver Que é a isso, passagem de herança. É. Então, assim, pessoas sub-20, não temos lugar para jovens. É verdade. Não temos lugar para crianças, porque vocês não sabem fazer, ou por conta da ideia dos jovens, às vezes, revolucionária, que é natural. Inclusive Às vezes- positivo, quando trabalha junto da experiência. Isso, que é o próprio, vai trazer, Bezerra de Menezes vai falar sobre isso, da experiência e da juventude, a importância dos dois. Que às vezes o jovem é como uma árvore, que acho que está muito, e a gente vai podando. Não, nesse momento, você vai caber aqui, depois você vai para o jardim. Boa. Então, assim, Denis, na sua experiência, principalmente assim como coordenador de um evento como o MIEP, que já vai aí mais de 50 anos, é uma história, já é um marco, e principalmente tem várias ansiedades, tendo baby, criança, adolescente e adulto. E o que é mais difícil também, que você sabe disso, a gente conversa muito nas madrugadas, é o bastidor. É lidar com muitas cabeças, muitas ansiedades, muitos problemas. E assim, eu queria já, direcionando a sua resposta, porque me tocou nesse momento da ansiedade, fé, mãe da esperança. O Evangelho traz isso, que sempre quando no meu processo de ansiedade, que eu leio, eu falo, estou muito longe disso, mas eu leio sempre. Que é para ver se eu entendo isso, que a fé não é o que eu quero, é o que eu preciso. Mas eu preciso acreditar nisso. Vai se colocar nessa condição, né? Que é Deus. E eu não sou secretário de Deus e nem sou Deus. Então, Queríamos, né? Mas tá bem longe. Então, assim, Denis, nessa sua experiência, você foi criado no lar espírita, como bem Carol falou, como primos, de um centro espírita que é meio que familiar mesmo. E desse desafio, o que é que, para você, como vocês enfrentam essa ansiedade de pastor de evangelizador para um evangelizador macro? Que eu vejo você talvez não esteja numa sala de aula, mas você tem um programa que vem semanalmente. É uma evangelização dos que é sentimentos, né? Dos sentimentos, consolando corações, que são aquelas pessoas enlutadas. É uma evangelização e muito sensível, na verdade, porque é uma dor genuína que eu ainda não passei. Eu não tenho como dizer, Denis, como é. Como uma mãe que chegou e perdeu um filho, eu não sou pai. Mas você, sensivelmente, que ainda também não é pai, sensivelmente o acolhe. E eu imagino que você também sofra dessa ansiedade, ou não, então você dê essa dica pra gente. Como assim? Às vezes, bicho, como é que eu vou fazer agora? Aquela mãe, o filho se suicidou. Ela tá muito... Eu nunca participei com isso. Ou num IEP da vida. O que o Evangelho traz para você, para dessa sedimentação, para seguir nesses desafios? Na verdade, assim, a gente... Como você disse, de lá espírita, né? Então, há alguns anos já... aliás, sempre na minha vida, na minha encarnação, nesta encarnação, sempre espírita. Então, eu cresci nesse meio e me fortalecendo nesse sentido, né? De ter a doutrina, ter o Evangelho de Jesus como âncora. Então, fui começando, trabalhando, sempre ajudando na casa espírita, mas... depois como evangelizador, e aí chegou o momento que eu senti a necessidade de sair da sala, né, como você falou.
Não que aquilo não me fizesse bem, não me completasse, mas eu queria ganhar outros ares, né? E aí entrei tanto na parte das palestras, como também na parte de gestão mesmo da casa, né? Então, hoje a gente está à frente da Associação Municipal de Espiritismo, está à frente do Movimento de Integração Espírita na Paraíba. E assim, quando Daniel diz de lidar com a ansiedade de muita gente, é porque só, sei lá, na AME nós temos em torno de 60 voluntários. Né? E aí no MIEP a gente tem 23 equipes, 160 voluntários, né? E a gente tem que lidar com todas essas pessoas, com todas essas Que ansiedades. atrasa o planejamento, que eu tô devendo há um mês e Isso. recebo mensagem. E aí a Cadê o gente planejamento? fica reforçando o tempo todo. No Cadê WhatsApp. você na Isso dá reunião? trabalho, né? Tem. Ah, por Deixa eu isso, tirar. é difícil. Mas assim, eu confesso que a gente tem, né, dentro do Espiritismo, amai-vos e instruí-vos, né? E eu acho que a constância nisso, né? A constância nisso faz com que a gente se equilibre minimamente nessa ansiedade. Então, nunca foi um peso para mim, Uhum. apesar de muitas atividades, mas a gente consegue liderar, e aí a gente estuda liderança, né? Para a gente estar à frente de uma, Se de capacitar, uma né? equipe, a gente precisa a parte da instrução e a gente precisa a parte do evangelho, que aí a gente tem um mestre para nos fortalecer, para quando tiver difícil, a gente focar ali naquela mensagem e continuar. Porque se a gente não tiver essa base forte, essa base realmente na rocha, como traz o evangelho, e não na areia, a gente desiste, a gente desanima, a gente vai para outras vertentes, né? E Isabela fala da palestra dela, tem de bom ânimo, né? Então, com todos os desafios, que é natural, onde tem gente tem problema. Sim, Né? sim, sim. Então, vai ter Sim. problema na evangelização, vai ter problema no MIEP, vai ter problema vai ter problema em todo canto. Mas aí a gente vai se utilizando dessa mensagem para fortalecer esses laços. Porque assim, eu sempre digo, o grande exercício que a gente precisa fazer é diminuir essa distância entre teoria e prática. Sim. E aí a gente consegue lidar melhor nessas relações. Perfeito. E é esse mesmo, a gente já tem muito conteúdo. O desafio é esse. É o E dia a quando dia. você fala a questão de lidar com o outro, é essa perspectiva, que é uma maturidade que vai aos poucos, ninguém vai sair daqui já maduro, e nem dos 5 estamos aqui no patamar dos maduros para Sim. tudo. Queríamos. Por isso que a gente se aborrece, mas porque a gente vê muito no outro que a gente tem, e a gente não se E com nega. o tempo, 100%. e a gente se aborrece, sim, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor com Lidar. isso, a silenciar mais. A gente vai Ouvir entendendo que silenciar não é sinal de covardia, é de Isso. maturidade. Jesus faz É de várias vezes, maturidade. gente. Então, Pra assim, mostrar. é falar quando precisa ser falado, é silenciar quando precisa ser silenciado. Isso é maturidade em Deus. Em Deus. É um grande desafio. E, Carol, nesse desafio, indiscutivelmente, no grande jogo da vida, a gente vai passando etapas. A gente já passou aqui a etapa da evangelização, a casinha, aquele plus da ansiedade que faz parte dessa casinha. E tem umas casinhas que a gente é o refrigério do espírito, que é a arte, a música em todas as suas formas de arte, não só a música. E eu vi que você vai trazer aqui pra gente, no EGEP, no encerramento, uma atividade que eu achei muito sua cara mesmo. É preciso ter coragem. Já veio assim com o título assim, pá, nos peitos. Vamos lá. A gente vai chorar. É pra encerrar, não. É pra continuar. Né? Então, assim, Perfeito. dessa sua vivência na arte, que é muito genuína sua, já tá mais do que no seu DNA, essa sua parte lúdica, arte, e essa sua luta no movimento, que eu não vou nem entrar nesse campo, porque aí já é outro podcast que a gente É passaria outra aqui amanhã. conversa. Amanhã passaria aqui amanhã Tá toda. até com blusa, arte espírita. Claro, no E a creio. borboleta quer transformação. Então, assim, o que nessa união da transformação da arte espírita, o que primeiro tocou Carol, o que lhe transformou nesse processo, ele fez essa borboleta que você trouxe aí da coragem, e o que é que esse exemplo traz para os jovens, para o evangelizador, como uma dica assim, isso fez bem para mim. Então, para você que está assistindo agora, o que é que de onde eu posso beber? Lógico que você não vai dizer todos, mas às vezes tem alguém assim. Eu, por exemplo, eu estou muito tocado na obra de Denis Soares, Sim. Livre Imortal, por Perfeito. conta do EGPB.
Eu já escutei muito, já conversei com ele, mas revisitar, até conversando com o Denis, eu nunca tinha ouvido essa música. Mas a gente ouve, às vezes, no automático, Aquele mandou não. que vai ser Muito já já, que já, um spoiler, sem spoiler, que essa é pra emocionar. É, muito bom. Muito linda. Então, às vezes eu ouvia com outro olhar. Sim. Então, às vezes, revisitar obras tão ricas como exemplo, eu estou dando só um exemplo, porque vai passar também a manhã toda para a gente falar de muita arte, né? que estão muito assim, imbuídos, é um desafio grande, eles estão ali no trabalho para manter essa arte e fomentar ainda mais. Então, Carolzinha, como é para você? O que a arte lhe transformou, em poucas palavras, e o que ela é para você como trabalho nesse processo do grande jogo da vida, nesse plus pro grande Cara, é jogo um da vida? tag, né? 2 minutos para É isso, a história da é o humanidade. desafio. Porque assim, se a gente parar para pensar, quando começa o jogo da vida? Quando começa o jogo da vida? Pra mim, tem duas possibilidades. A que eu gosto de usar no evento é de quando a gente vai encarnar. Mas Ótimo. também tem quando Deus criou a gente, né? O nosso surgimento enquanto espírito. Mas se a gente parar para pensar no sentido biológico, né? Começa na vida ainda uterina. Uhum. Então, quando nós estamos ainda na barriga da mãe, nós já estamos nos relacionando com a arte. Porque a batida de um coração é a expressão de um sentimento. É verdade. A respiração é ritmo de um sentimento. Então, a arte está em nós antes mesmo que tenhamos consciência que ela está presente. Porque a arte é expressão, é vida, é movimento. Ela está presente em tudo, na natureza, no ritmo das ondas, no som do universo. Quem aqui já ouviu o som projetado pelo universo? O universo tem som. Então, se a gente parar para perceber, a arte já está em nós antes mesmo de estarmos em nós. Mas por algum motivo, culturalmente falando, historicamente falando, a gente se distancia desse lugar, assim como se distancia da natureza, da contemplação do belo. Temos tempo para tudo, temos tempo para passar 1 hora vendo coisas no Instagram. Mas a gente não pode dedicar 10 minutos para contemplar estrelas, para ver uma jornada de uma formiga, o balançar das flores, o desabrochar de um girassol. Então, essa questão da conexão com o belo, do bem, do bom, divino, é algo que está intrínseco em nós. Mas a gente se distancia devido às novas formatações de cultura, de sociedade, de meio produtivo, causando essa ruptura. Então, dizer desde quando eu me relaciono com a arte, impossível responder essa pergunta tomando por essa análise minha. Porém, fazendo uma storytelling, né, da minha vida, antes de ser um trabalhador artista, que é bom a gente separar, o que é ser um artista espírita e o que é ser um trabalhador da arte. Certo. Eu já era uma trabalhadora da arte antes de ser um artista espírita, porque eu já era uma evangelizadora com a arte. Então, isso já me fazia, sim, fazer parte do ecossistema do servir pela arte, mesmo que eu não estivesse em um palco, como equivocadamente, às vezes, a gente compreende que a arte espírita é só o palco, e não é, mas também é, por alguns pontos que eu acho importante falar. Então, eu já era evangelizadora, mas eu era aquela que servia ao mestre pela evangelização utilizando a arte. Sim. Eu ainda não tinha sido convidada a viver a arte. É diferente. Porque quando você utiliza a arte apenas como método pedagógico, é o desenho para fixar a tarefa. Pois com todas é. as minhas limitações. Temos que fazer uma atualização aí. Mas o que é que acontece? Quando você tem a arte apenas como ferramenta pedagógica, fixação, reflexão, é um campo que você atua, muitas vezes até levando para o cognitivo. Sim. Muitas vezes não, levando, né? Levando. Mas quando você deixa de ser o campo pedagógico e você vai viver o processo da arte dentro de si, aí o negócio vira de cabeça para baixo. E eu tive vários ciclos na minha vida que proporcionaram isso. E que eu vejo hoje, me lapidaram para hoje estar aqui com vocês. Porque eu acredito muito, como
Denis bem disse, né? A gente tem que cada vez mais aproximar o que é instrução do que é vivência, gerando empatia nesse lugar de fala, né? Quando a gente fala assim, ter propriedade de fala. Peraí, cara, o que eu tô falando, eu vivi, velho. Doeu em mim. Como é que eu posso falar de luto se eu não tenho um luto? Amor. O amor é caminho para você falar e acolher uma mãe com um luto, mesmo sem ter vivido aquilo. Empatia. O respeito. Eu Respeito. acho muito incrível isso. Respeito. Não diminuir nem aumentar, Não, não não, se não. colocar, Ser, não ser, comparar. né? Eu Ser. ouvi, às vezes, muitas vezes, né, Denis? Eu acho que seu papel, muitas vezes, é de ouvir ali um desabafo que entra na arte. Às vezes, Tipo, não tem o que dizer, é não só tem. ouvir, velho. Sim. E é caridade. É caridade. Então, tiveram alguns ciclos na minha vida que fizeram com que eu compreendesse esse lugar de evangelizadora pela arte e uma servidora do projeto do Cristo através da arte. Então, o primeiro foi um processo de adoecimento na família mesmo, né? Onde meu esposo teve uma complicação, a gente se contaminou com hepatite A, doença de criança, mas nele se asseverou, né? Ele chegou quase aí mesmo para um transplante. E a arte naquele momento espírita foi um grande alicerce para mim. E foi quando, esse período, foi quando eu comecei a compor. Eu não toco instrumentos, mas eu componho através da minha mente. Então, na minha mente, eu escuto toda a canção. Os instrumentos não vêm, mas eu não tenho, por falta de vergonha na cara e disciplina, o violão não vem. Já fui flauta, já fui piano, agora estou no violão e digo, Senhor, então me ajuda. Mas o que é que acontece? O que eu não conseguia entender do que eu sentia, eu transformava em canção. Eu transformava em canção. Isso não é arte. E aí foi quando levei para um estudo dos pais, da evangelização, as minhas canções. E uma mãe chegou para mim e disse, Carla, você tem que cantar essas canções. Porque tem muita gente que precisa ouvir a doutrina dessa forma. E não tão evangélica, porque está ali na questão 900 e aquela canção. Não, é puro sentimento e vivência. E aquilo me deu start, né? Eu disse, cara, eu não fazia nem parte ainda do toque de luz. Sim. Foi antes disso. Eu comecei com a arte espírita cantando a capela, né? Dentro da evangelização agora. E isso foi uma virada de chave muito grande. Porque eu via o quanto as minhas dores e os meus processos estavam no outro. E o quanto a minha voz poderia estar a favor, não do campo do compreender e refletir, mas do campo do sentir. Kardec fala no capítulo 17, item 4, que o evangelho, quando bem compreendido e bem sentido, ele é capaz de favorecer, né, o espiritismo nessa transformação do homem. Então, se Kardec, que é Kardec, professor, né, profundo estudioso, reconhece que o evangelho ele não passa apenas pelo campo da compreensão cognitivo, conhecimento cognitivo, mas existe algum lugar ali do sentido. Sim. Alcione fala em Renúncia que o evangelho ele tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Pronto, Então, ela já acaba deu sendo as 4 etapas. Deixa eu ficar com compreendido e sentido. Sabe? Então, assim, Mas é exatamente isso. que lugar é esse de sentir? Uhum. E que arte é essa? Como ferramenta de educação, mas educação de um outro lugar, dos sentimentos. E aí vem a pandemia. E, assim, eu sinto isso, né? A gente que fez um trabalho, né, com a AME, de tantos, porque 3 anos de pandemia, né? Onde eu via trabalhadores adoecidos. Eu também em casa, com todas as minhas dores, dúvidas, né? E naquele momento eu disse, se é para morrer, eu quero morrer servindo. Então, se eu puder, dentro da minha casa, transformar em companhia, em acolhimento, através da arte, alguém que está do outro lado, eu farei essa voz, né? E foi um processo, claro, muito desgastante. Porque a gente sabe, né? O Evangelho diz, amarás o teu próximo.
Acho que ninguém tem dúvida nessa. Como a ti mesmo. Complicou. Complicou. Então, assim, amar o próximo não é apenas em servir, é amar a si mesmo, que é se autoacolher. Então, a arte, Dan, ela veio para mim para esse lugar de autoacolhimento, autofortalecimento, autogestão. E eu digo a você, a arte me salvou dentro da pandemia. Estou falando aqui um relato real. Me salvou, porque eu vinha no looping da minha vida, assim como todos nós, e do nada estou em casa, eu não sei se eu vou rever mais as pessoas, passei um ano sem visitar meus pais. Aquele momento crítico, né? E você vê o seu passado, e o que é o futuro, ansiedade, correndo louca, e o que vai ser, e processos, e eu me perguntava, se eu for hoje, o que é que eu vou levar? Olha só. Eu vou chegar lá, onde eu estiver que chegar, e o que é que eu vou apresentar como trabalho para essa espiritualidade? Será que foi real? Eu trabalhei por mim ou pelo Cristo? Até onde o que eu fiz foi por mim? Vaidade, autorrealização, validação do outro. E o que foi genuíno pelo Cristo? E eu lhe digo, a arte, dentro desse processo, me revelou um novo Jesus para mim. Aquele Jesus que me acolhia nas minhas imperfeições. E que eu não precisava provar para ele que eu era uma serva infalível. Porque ele reconhecia as minhas fragilidades. Então, eu acho que esse é o grande poder da arte. Mergulharmos, conhecermos Jesus em sua intimidade, que vai além das palavras, vai além dos livros. É sentimento, é vida. Ô, Carol, eu queria aproveitar também para falar, não sei se os meninos conhecem, Daniel, sim, eu tô tomando aqui a vez do apresentador, mas para dizer assim, Quer sentar aqui? Vamos lá. Percebo. mas assim, para dizer que a Carol tem todo o trabalho na arte espírita, mas ela também é artista profissional, né? Então, assim, eu que conheço Carol dos bastidores, Carol tem telas belíssimas, Carol tem... Voltei a pintar, viu? Carol pinta, Carol desenha, Carol tem... trabalha com multimídia, Carol já fez filmes, já dirigiu filmes, então assim, com certeza isso foi também um suporte muito bom para que você desempenhasse uma arte espírita com qualidade, né? Isso, importante, né? E o que é canalização? As pessoas estão muito bitoladas no processo de que, vaidade, não, vamos trabalhar a vaidade, aí se nega Sim. a raiva, os sentimentos. Me tocou uma palestra de Marlon Rikidal uma vez, quando ele fala, o palestrante é um vaidoso. Porque a gente sobe no palco. Aqui, o que é que Daniel, dando o meu exemplo, a Arena surgiu de onde? A Arena Jovem que a gente vai fazer 12 anos. 12 anos. Da minha vaidade. Eu queria isso, eu queria falar, eu queria aparecer. Não é errado, querer fazer Eu queria, bem só feito. que eu queria canalizar isso. Essa desenvoltura de falar, de juntar aqui a gente, de conversar, de ir pra um palco, você tá me tremendo. Óbvio que a gente tem ansiedade, como qualquer, todo mundo sofre. Mas gosta. Mas acaba sendo algo gostoso. Depois da gente entra naquele processo. A nossa vaidade. Eu lembro de Paulo. Se Paulo fosse pacífico, mas a gente teria o evangelho de Ele hoje. teria ficado Eu na lembro casa dessa do caminhão lá, esperando. Se ele não fosse firme, a raiva dele, aquele ímpeto dele, ele não teria vencido um apedrejamento, pular do muro. Sim. O pai negando ele, a família, a mãe. Ainda todo aquele processo, se ele não canalizasse... Convicção, né, daquilo. Perfeito. O que seria de nós? É interessante porque essa questão da vaidade é um ponto que eu ainda não cheguei num consenso de qual seria o ponto perfeito, mas eu vi alguns trabalhadores que, pelo menos pra mim, são muito exemplo, e eles falaram sobre isso e sempre ficou na minha cabeça. A gente sabe de Chico, que ele usou, né, em determinado momento, peruca. Sim. Ele estava ali também preocupado consigo. E vocês conhecem Cecília Rocha? Já ouviram falar a palavra de Cecília Rocha? Já ouviu falar? Já me falou. Cecília, a gente fez um mês de aniversário dela. Muitos trabalhadores também não conheciam. Mas quando a gente está imerso no trabalho da evangelização federativa, a gente escuta muito falar sobre ela. Porque ela que iniciou, de fato, no século passado, muito do que a gente faz hoje em termos de evangelização. É uma dessas grandes vanguardistas pioneiras, né? Do espiritismo. E aí, foi ela que meio que formou Sandra Borba, que é fãzíssima dela. Miriam Duzzi, que é a nossa coordenadora nacional de infância e juventude, né, da FEB.
nossa maior chefe, né? Dan. E essas pessoas falam com muito carinho de Cecília e a gente vai atrás e vê as coisas que Cecília fez. E tem uma história que elas contam até rindo, recentemente na Comissão Regional Nordeste. Sandra e Miriam falaram até que ela ficava reclamando, principalmente com Sandra, que é aquele jeito divertido dela, dizendo que a gente, quando vai falar de Jesus, tem que se arrumar. Aí ela ia lá, elas contam, ela idosinha lá, passava um batom, ia se arrumar, ela dizia, olha, pra falar de Jesus, você tem que se arrumar, você tá falando de Jesus. E aí, isso é muito interessante porque a gente vê esses trabalhadores e pensa também em termos de vaidade, até para os jovens, porque vai muito de autoestima também, de se sentir bem ali. Porque se o Daniel estiver apresentando aqui, ou a Arena Jovem, ou fazendo uma palestra, se sentindo super mal, se sentindo super para baixo, né? Sem nenhuma autoestima, talvez entre até na pegada do amor, assim, né? O amar o próximo como a si mesmo. São reflexões interessantes até pra gente levantar essa questão. Acho que toda vaidade ela é boa. Contanto que ela não seja maior, ela não pode ser maior do que o sentido da coisa, da causa. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio na vida, porque assim, a gente não pode também confundir a questão da humildade e tudo. É o equilíbrio. E assim, a questão da vaidade é eu não viver em função disso. Eu não boa. Disso. Eu posso ter a minha vaidade, mas eu não posso viver em função disso. E aí, isso que você falou, eu acho muito interessante, porque lá na AME também eu tenho essas coisas. O pessoal vai colocar, esses dias, recentemente aconteceu isso. A gente foi comprar umas louças novas e eu disse, vamos colocar, vai colocar essa. Eu disse, não, pode tirar essa, a gente vai colocar a melhor. Ah, mas a gente vai botar na reunião pública, tem um monte de gente. Sim, a gente vai botar a melhor, a gente tá colocando para Jesus. Né? Eu chamo o evangelizador, o trabalhador, digo, olha, não é para mim, não, é para Jesus. Então, dê o seu melhor. É trabalhar com excelência, é colocar a melhor mesa, é dar a melhor palestra, é você estar bem apresentado. É isso. É equilíbrio. Né? A gente não pode viver em função de ter uma mesa posta linda, maravilhosa sempre. Um banquete vazio, que não mata a fome, né? E a gente não está preocupado com a mensagem. Mas a gente também precisa ter um cuidado, um zelo. Né? É realmente um equilíbrio, até pra gente também saber, a gente não tem condição dessas coisas e tudo mais. A prioridade vai ser sempre a caridade. Sim. É tanto que Chico, ele cuidava de si e tudo mais, queria estar bem apresentado, mas ele era aquela pessoa que, tipo, você tá tornando esse ambiente acolhedor o suficiente para as pessoas que não têm nada, né? Não distanciar. Não distancia. Ao mesmo tempo, é um equilíbrio ali. Tem alguma coisa, tem algo ali que a gente encontra que seria um ponto de equilíbrio de eu tô achando que tá bom, que tá legal, tá um centro limpo e tudo, tá apresentável, mas que a função maior do espiritismo vai ser acolher aquela pessoa que mais precisa. Tanto aquela mãe que tá inconsolada porque perdeu um filho, você sabe bem disso, como aquela pessoa em situação de rua que não tem nada, chega fedida, chega precisando de ajuda, e a gente vai, olha, a gente tem roupa aqui, a melhor roupa que tem no bazar do centro, tem roupa aqui, ali tem um chuveiro para você e vai acolhendo. É alguma coisa ali, mas pelo menos pra mim, eu não sei o que é porque, aquilo. assim, tem alguma coisa que é... Tudo ali tem que estar, a organização que a gente faz, porque a mensagem, ela precisa estar acima do que qualquer questão física ali, né? Mas a gente precisa, dentro das nossas condições, claro, a gente deixar tudo o melhor possível, o mais organizado possível, né? Então, o menino fala muito porque antes da reunião sai colocando bom ar na casa espírita e tudo, para deixar tudo para receber aquelas pessoas, para as pessoas serem recebidas, se sentirem à vontade, se sentirem em casa, se sentirem bem para ouvir o evangelho. Nesse ponto, só para colaborar, né? Assim, o que é comunicação? Comunicação é uma relação em que um emissor transmite uma mensagem a um receptor. Isso é comunicação. Só que essa comunicação, para que ela saia do emissor e para o receptor, ela tem um meio. Meio físico, meio espiritual, meio sonoro, tudo. É o meio onde essa mensagem vai chegar. Se essa mensagem ela não chega com clareza, você tem um ruído. E o ruído prejudica a compreensão. Então, às vezes a gente diz, não, cadeira de plástico. Coloque uma pessoa 2 horas sentada numa cadeira de plástico, isso já vai ser um ruído. A concentração dela,
ela já fica desconfortável, impaciente para terminar a aula. Todo mundo gosta de fazer aula de evangelização no chão. Minha gente, eu não consigo ficar 10 minutos sentada no chão. Me dá logo dormência nas pernas. Cãibra, né? Então, isso é um ruído físico. E aí, o que é que acontece? A gente diz, não, porque... Aí, vou trazer para a arte. Ah, porque aí a gente tem que ter um som. Claro que a gente tem que ter um som. Porque para que eu execute aquela comunicação através de uma música, eu preciso que o som esteja adequado, a caixa de som esteja adequada, o eco, que eu sei que vai ser um grande desafio amanhã, dentro de um ginásio, porque o eco... Então, assim, isso tudo são ruídos. E a gente não pode pensar que dá esse lugar... Eu vou falar de excelência, mas vou falar de qualidade. Para a arte espírita, é questão de envaidecer artista ou obra artística. Não. É favorecer um ambiente propício à captação dessa mensagem da melhor forma. E aí eu quero só deixar a provocação que, enquanto que nós temos que produzir uma arte de qualidade, inclusive tem um texto meu para ser lançado em um livro, que são artigos de vários artistas do Brasil, e eu fico muito orgulhosa de ser uma pessoa representando o nosso estado nisso, né? Levando que, assim, não, a Paraíba produz arte, pensa em arte, né? E o bem fazer e o bem sentir. Porque a arte passa por esses dois campos. Porque a arte não é só o bem executar, mas é o bem viver essa arte, essa mensagem no campo do artista. Mas também existe quem? O contemplador da arte. O que contempla a arte. E muitas vezes o nosso movimento, por questões culturais, até dentro do próprio movimento federativo, agora que a FEB está com os departamentos de arte. Antes a arte era vista como evento, comunicação. Agora não, a gente está tendo um departamento para pensar na arte. Então, o que é que acontece, Dan? Será que a gente tem que focar na produção de qualidade? Mas será que a gente está, enquanto receptores, abertos a vivenciar essa experiência da arte em sua mais complexa entrega? Porque às vezes a gente não tem paciência de escutar uma música espírita. Tem gente que diz que música espírita é triste. E eu concordo que tem umas que, sinceramente, me deixam mais deprê do que tudo. Pois Mas- aceitava jovens por Mas a gente só tem que no entender que ginásio. muitas vezes a música espírita tá tocando na feridinha que tem lá dentro e Que que precisa você ser tocada. que precisa ser tocada e que, ó, só um detalhe, você sabe, música é som, ondas sonoras. A música, o som, ele reage diferente no ar e na água. A propagação do som na água chega a ser 4 vezes maior do que a propagação do som no ar. Quando a gente escuta uma música, a gente já sentiu a música. Porque é mais rápido. Você sente a vibração. E por quê? Porque o nosso corpo tem quanto de água? Mais 70, né? Mais de 70% de água. Então, o que é que acontece? A gente tem que estar preparado, reflexivo, não apenas no que a gente escuta, mas como a gente está sentindo esses lugares. Talvez aí esteja o caminho da boa E foi esse arte, né? convite ontem, a gente conversou muito isso com os jovens, de se abrirem para esse processo. E eles respeitaram muito. Quando a gente conversou antes de começar uma apresentação artística, eles se silenciaram e se permitiram Foi lindo, foi a brincar, a cantar, a pular. Então, caminhando no nosso tabuleiro do grande jogo da vida, a gente vai chegando num tema que também é muito sensível, que é o fim, às vezes, o fim do corpo, mas não do espírito. E nessa ligação arte e vida, a gente revisitando essa obra de 2019 de Denis Soares, Livre Mortal, Eu até abri aqui. que aí eu passei para Denis, a gente conversando, e ele destaca assim: mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no espaço, meu amigo de verdade. Então, ele até, quando ouviu, se emocionou, e era isso que eu queria, essa emoção da saudade. No espírito juvenil, a gente vai ver muito isso como se nós jovens, nada acontecesse com a gente, só adoece aquela outra pessoa, só desencarna aquele outro parente. Mas apesar, espírita não faz apologia à dor e nem diminui a saudade dos que Não. partem. É. Mas a gente tem um plus, sim.
e de pelo menos acreditar que a gente vai se reencontrar. Eu acho que isso pra mim sempre foi muito confortável. É muito bom. É consolador, né? Eu sempre eu falava com o Jovem, é como você imaginar alguém que viajou pra China, que é outro lado do planeta, que você não vai conseguir ver. É. Mas você vai poder ligar, você vai poder falar. Mas é uma analogia, obviamente, às vezes, uma comunicação mediúnica e tal. Então, Denis, eu queria justamente isso, a sua experiência no Consolando Corações, lá na AME, de corações enlutados, como é esse desafio diante desse grande jogo da vida, principalmente para você, como a gente conversou aqui, acho que já ficou um consenso, que evangeliza, nós somos evangelizados, quem palestra primeiro somos nós. Então, para Denis, quem é primeiro consolado nesses enlutados? Sem dúvida alguma, né, eu sou o primeiro consolado. Falar sobre a morte, para mim, é muito confortável. Eu me sinto muito à vontade. E Giovanni falou sobre a questão do tempo, né? O tempo que a gente vive, o tempo que a gente espera, o tempo. E eu uma vez postei uma frase no meu Instagram que era: quanto tempo falta para acabar o tempo que você acha que tem? Eita, Só dançado! Um minuto de silêncio. E aí, assim, eu gosto muito dessas reflexões. Muita gente diz assim: você fala muito sobre morte, e eu sempre digo, e eu trouxe isso no meu livro também, Aprendendo com a Morte, que falar sobre morte é trazer vida para os meus dias. Né? Então, quando a gente é criança e a gente está no evento de juventude, as pessoas não têm o costume de pensar muito sobre isso, né? E aí, realmente, a gente vai vivendo infância, juventude, como se a morte estivesse muito distante. Né? Como se eu fosse morrer lá por 90 mais, e às vezes não, né? E recentemente uma colaboradora nossa lá na AME disse assim, a gente comentou sobre alguma morte recente que tinha acontecido, e ela disse: está morrendo tanta gente ultimamente, né? E eu disse: na verdade, é porque quando a gente é criança, a gente acha que só morre um pessoal muito distante, aquele artista na televisão, aquela pessoa muito velhinha. Mas quanto mais a gente vai crescendo, Morrendo os nossos, mais a morte vai se aproximando, né? E aí vai se aproximando a nossa, porque a gente morre um pouquinho todo dia, e as dos nossos parentes, das pessoas que a gente gosta, o pessoal que está com a gente está envelhecendo também, então vai ficando muito mais presente. Então, assim, o meu propósito, e eu já há muito tempo levo isso como um propósito de vida mesmo, é falar sobre morte para as pessoas, para que as pessoas se familiarizem mais, falar sobre a morte, naturalizem mais falar sobre isso, porque é natural, né? Então, a morte não é o contrário da vida. A morte, ela é o contrário do nascimento, mas faz parte da nossa vida, que é inteira e que não começou quando a gente nasceu nesta encarnação e não vai terminar com o túmulo, né? Então, assim, eu acho que é fundamental, e o projeto Consolando Corações, para mim, é a menina dos olhos, né? Então, na AME, Quantos anos já, Denis? 8 anos que a gente tem esse projeto, mas começamos um projeto para falar sobre morte antes, 8 anos desse projeto e 8 anos acolhendo pessoas, né? E é um projeto muito sensível, tem muitos trabalhadores que dizem: não sei se eu teria coragem de ir para aquela sala ali e atender essas pessoas. Porque assim, eu já atendi um casal de pais, um homem que dava 3 de mim, assim, chorando na minha frente com a esposa, porque o filho de 14 anos infartou, né? Então, e assim, você conversar com aquela pessoa, claro, a gente se capacita para isso, a gente fizemos inúmeros cursos de acolhimento e tudo no luto, não só espíritas como não espíritas também, para que a gente pudesse ter essa conversa sensível, mas principalmente uma coisa que o Daniel falou antes, que Carol falou também, o escutar, né? A escuta ativa, porque a gente quer muitas vezes resolver o problema, a gente não vai resolver o problema de ninguém, a gente não vai finalizar o luto de ninguém, a gente não pode interromper lágrima de ninguém, mas a gente precisa ouvir, precisa ter uma escuta ativa ali para aquelas pessoas, e muitas vezes é isso que falta. Sim. Isso que falta em vários campos da sociedade, né? Então, é um projeto muito especial que a gente tem mesmo, e que tem transformado. A gente diz muito assim a eles: é preciso viver o luto para não viver de luto. Né? Então, a gente tem o projeto de acolhimento, de conversa, de compartilhamento de histórias, para que a gente vá se fortalecendo. Eu sempre digo,
tem gente que diz assim, eu sei o que você está passando. Não sabe. Uma mãe que enterrou um filho, outra mãe que enterrou um filho. Eu sei o que você está passando. Não sabe. A relação é diferente daquela família, daquele filho. E assim, a gente tem a nossa experiência com luto, a gente tem a nossa experiência espiritual também, a gente tem a instrução e a gente tem o compromisso de acolher. Então, falar sobre morte, para mim, é imprescindível. E aí, desde a evangelização, desde a infância, adolescência, porque quanto mais a gente vai deixando para depois... Eu lembro que eu evangelizava lá no Discípulo de Jesus, e quando chegava ali próximo no dia de finados, a gente trabalhava. Eu trabalhava, Carol trabalhava na sala dela, a gente trabalhava. Né? Tem um livro lindo, Meu Avô Desencarnou, uma coisa assim. Né? E a gente trabalhava, nenhuma criança nunca saiu chorando, correndo desesperado da minha sala. Né? Agora, se chega em casa e aquela conversa, não, isso aqui não se fala, bate na madeira 3 vezes, né? Para espantar a morte. Aí você vai criando uma distância muito grande e quando chega, porque vai chegar, aí vem com muita força. Né? Então, assim, é preciso falar. Tem uma pesquisa do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil que diz que mais de 80% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a dor da perda de alguém. 79% acha que nunca é a hora certa, né? E quem somos nós para dizer que não é a hora certa? Né? E o Evangelho vai falar sobre isso também mais à frente. 63% acha que a tristeza está associada à morte. E a gente que vive uma vida de tecnologia, de Instagram, que tudo é muito lindo, tudo é muito alegre, a gente não quer falar sobre tristeza. Né? 48% não está pronto para lidar com a morte de outra pessoa, então da minha mãe, da minha avó, do meu pai, do meu irmão. Tem vários outros dados. 10% acredita que falar sobre a morte atrai. Jesus. E aí eu digo que se falar sobre a morte atraísse, eu não estaria aqui. É verdade. Aqui fechada a AME, só era a livraria materna no cemitério. Então são aquelas pessoas que batem na madeira 3 vezes para isolar a morte, né? Para não atrair. E só dá um spoiler, viu? Wanda agora tá chorando. Já tá mudando até do lugar. Vamos não, Isso é um spoilerzinho. Em setembro eu vou estar no Congresso de Sergipe. Sim. E eu vou fazer uma apresentação, um show multimídia, falando sobre a morte, né? E aí eu fui pesquisar repertório. Eu quero falar da morte ali, né? É o fechar do evento. Ele vai trabalhar 5 eixos, uma viagem ao mundo espiritual e a morte como esse ciclo que finda para o surgir do próximo, né? E engraçado que quando eu coloquei a minha visão, que eu não vou contar, lógico, né? Quando eu coloquei a minha visão, tem gente que diz assim, cara, não tem música espírita sobre morte nesse sentido que você está falando. Tem a Dona Morte, pode até Não, pensar aqui. não é esse também. Pensa isso. Nem sei, eu já tava aqui na Não frente. vou falar desse processo. Mas assim, o que é que eu quero dizer, né? Até se o nosso próprio movimento tá maduro para falar sobre esse assunto, eu acho que não tá, entendeu? E eu tô falando pelo campo da arte. E assim, é muito interessante, porque eu passei um tempo, já faz muitos anos, acho que faz uns 8 anos, então não lembro até as fontes. Mas a questão da morte, pra gente falar, é a função do espírita também. Se a gente vai falar de consolação e ciclos, falar da morte é muito importante. E é muito interessante que as sociedades antigas falavam muito de morte. Tinha aquilo, né? Memento mori, lembre-se da morte. Você vê em catedrais antigas europeias, tem muito... às vezes tem dentro das catedrais como se fossem pequenas capelinhas. Chique, né, pessoal? Botavam as capelinhas ali e aí tinham umas como se fossem comensais da morte. Pra lembrar, sem falar que tinham tipo símbolos. Parece que era na Espanha que eles colocavam... A rã simbolizava a morte. Tinha algo do tipo. E eu lembro que você via várias rãs. Era como se fosse o tempo inteiro assim. E as caveiras também, né, que tem até... a questão lá no México, Viva a Vida é uma festa. Lindo! Aquele final, aquela valorização familiar, Nossa. traz isso muito forte, da lembrança. E a gente vê o quão é importante, gente, porque lembrar da morte é lembrar da vida. Lembrar que termina, vai valorizar aqui. Eu sei que você vai fazer um comentário, mas já no seu comentário, eu queria que você trouxesse também assim, num grande tabuleiro da vida, a gente chegou numa interrogação. A morte é o fim?
E outra, no movimento, no jovem, nós como jovens, no jovem que está ouvindo, há como ter o restart sem morrer o corpo, sem buscar. A gente, quando a gente fala em suicídio, fala nessa antecipação, com acolhimento, com carinho, mas falando sobre o que é necessário, eu vejo necessário, posso até estar enganado, mas não é valorizar, não é estimular, mas para mim foi importante quando eu ouvi do atendimento fraterno, o restart não precisa morrer. Aí não precisa, não é porque a gente é reencarnacionista, vou morrer na próxima eu faço. Não, o que é o Daniel? Eu tô triste, eu tô melancólico, eu tô depressivo. A validação desses sentimentos. Eu preciso me acolher. E é isso que Joana traz no livro, o Ser Consciente, logo na introdução, de você acolher suas sombras, sem máscaras. E que a natureza não dá saltos. Então, comentando que você já li seu pensamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma mensagem sobre o restart em vida, em valorizar esta vida, esse tabuleiro. Se a gente chegou num fim, mas foi um fim bacana, ou eu posso ainda ter um atalho para recomeçar dentro, ou eu só vi o fim sem ver o processo. Que é outra coisa que eu queria trazer hoje no podcast. O Espírito uma vez me disse isso. Daniel, você olha muito o fim, o que você quer chegar. Você não valoriza o processo. Às vezes tem dores e tem alegrias, tem dificuldade. Um curso, só que a formatura, você viu como você sofreu para fazer uma prova do terceiro período, quem lembra? A gente quer Só deixar lembra isso do lembrar. TCC. Só lembra no TCC, só lembra a festa de fim. formatura, só lembra o fim, porque a gente está às vezes acostumado a não valorizar aquele primeiro dia de aula, aquele professor, aquele processo que foram 10, 12 períodos, que a gente cresceu. Quem foi Giovanni quando entrou Fera? Quem foi Giovanni quando se formou? Como foi Denis numa segunda graduação? Carol, Isabela? O que a gente olha para trás, a gente só nem olha. Eu só quero logo para frente. Ainda nessa ansiedade, mas eu não vou falar muito, senão a gente não vai passar a manhã toda. Mas é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, em curtas palavras. Tá. Eu tava. A gente se estendendo, o negócio devia durar. Deus do céu. Eu Tá tava, acabando. E não vai falar tudo ainda, Não. né? eu tava bem quieto, né, escutando Denis falando da morte, porque quando eu escuto a morte, eu penso várias coisas. E penso também nessa coisa metafórica, né? Nessa coisa mais subjetiva também. Por vezes, penso que é necessário a gente morrer várias vezes, É perfeito. estando vivo, Maravilhoso. Fechar ciclos. para renascer. Uhum. Por que acontece? Penso que a gente tem uma grande dificuldade de falar de morte, porque a gente se depara com a finitude. Isso. E a gente vive num automatismo muito grande e tem coisas que a gente não quer se deparar. Qual o sentido da vida da gente? O que é que a gente anda fazendo? O que é que a gente anda plantando? O que é que a gente anda colhendo? E falar da morte é se deparar com isso, com essa finitude, com essa transitoriedade, que por mais que a gente pense e acredite, sinta o espiritismo e a reencarnação, nem sempre a gente aceita isso. Que a gente tem um começo, meio e fim nessa existência e que a gente precisa fazer algo com isso. E se deparar com a morte muitas vezes demanda muito da gente, não só num processo de luto, de se algo que se perde, né, um ente querido, mas quando a gente perde também outras coisas. E no mundo jovem, acho que na vida, a gente sempre está morrendo. Quando a gente Até porque o luto não é só de perdas de pessoas. Justamente, Vive justamente, vários lutos ao longo da justamente. vida. Só que nem sempre a gente quer falar disso, né? Sim. Porque nos coloca para refletir e se deparar com os nossos processos, né? Perder um ente querido, sair de uma escola para a universidade, terminar um relacionamento, fazer uma mudança, uma transferência de trabalho, né? A gente somos construídos também por muitas perdas. Mas acho que o bonito do jogo da vida é justamente se deparar que é preciso perder Para ganhar. para ganhar. E aí, quando você fala isso do jovem, é muito disso também. É a gente perceber que tem coisas que são sim transitórias. Que as coisas vão mudar porque a vida tem esse dinamismo, mas que a gente pode ir se retroalimentando. Né? E que muitas vezes, quando está nessa questão de um sofrimento, né, quando se cristaliza, não se vê uma possibilidade. Né? Eu acho que é muito disso. Muitas vezes é preciso a gente se deparar com a morte, morrer muitas vezes, no sentido subjetivo, tá, gente? Sim.
pra ver quão bonita a vida é. Mas Paulo de Tarso tá aplaudindo de pé. Porque ele fala exatamente isso, né? De nascer em Cristo vai nisso. Diz, Denis. Joana de Ângeles, ela tem um trecho de uma mensagem que diz assim, ó, vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundar essa reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder inevitavelmente. A pergunta é, o que é féretro? É um velório. Tá, então tá E a tudo certo. pergunta- Obrigado, Não Isabela, vamos obrigado. normalizar as palavras difíceis. Vida feliz, vida Vida feliz. feliz. Então a gente tá... Você quer comentar? Essa frase aqui, essa parte assim, eu sempre chamo a atenção, porque muita gente diz o quê? Ah, eu não gosto de ir para um velório, né? Isso é muito Aí a minha tem resposta... gente que não vai de jeito nenhum. eu já aí vi. a minha resposta é assim, a gente não só faz o que a gente gosta na vida, né? Aí A eu gente- gosto dessa resposta. A gente faz o que é preciso fazer, porque ir a um velório é um ato de caridade, Aham. porque é uma autoevangelização, é um ato de amor, é um ato de caridade para com o espírito, para com o morto, para com a família do enlutado. Então é todo um acolhimento que a gente tem o tempo todo. E para fechar aqui sobre nós enquanto espíritas e a relação com a morte, e aí fala de temor da morte, porque assim, muita gente fala do medo da morte, mas eu tenho medo da morte ou eu tenho medo de como eu vou morrer, por exemplo. Consciência diferente. pesada. Mas aí, Levantou um problemático. e aí eu vou deixando as reflexões. né? Podcast 2. E no livro O Céu e o Inferno diz assim, ó, eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Então vamos levantar que eu Já deixo de não ser é. espírita. Já não é. Acabou. Já não é só esperança, mas a certeza que os confortam. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-no na mesma confiança com que aguardaria o despontar do sol após uma noite de tempestade. Ai, gente. Então, Olha a assim, natureza. é um conforto pra gente, É. sabe? Assim, a doutrina espírita realmente acolhe. E não é por acaso que tantas pessoas que não são espíritas buscam o projeto Consolo no verdade. Coração. Isso. Porque Quero falar. mostra, assim, que a gente continua. Que, como eu sempre digo, os nossos entes queridos apenas atravessaram a ponte. Nós vamos atravessar também, a gente vai se reencontrar. Ai, eu vou chorar, ele vai me fazer chorar. Deixa eu falar uma coisa, que inclusive pode ser cortado depois, pessoal. Mas é uma coisa que eu não tinha falado dentro do espiritismo, mas até porque, né, palestra, aí detalhe, gravado, várias pessoas podem escutar. Mas eu não sei se vocês já passaram por alguma situação que ficaram muito perto de desencarnar. Já. Já? 3 vezes só. Baixa o Tá tudo Ele bem. me devolve. Eu chego lá, bato a porta, a ponte, ele volte. Aqui, volta. Acabou Três não, casos. acabou não. Volta 3 casas. Mas eu tive uma experiência que me fez ver com mais carinho ainda o espiritismo. Que em 2020 eu fiquei muito doente, como se fosse um tumor, mas na verdade era uma formação que eu nasci com ela. E aí ela surgiu, se levantou, aumentou e tudo mais, e aí a gente descobriu. Então eu tive que fazer uma neurocirurgia. E era no local, eu ainda lembro que eu achei muito engraçado, eu ficava, Deus tá tirando onda. Diziam, não tem como operar, tá num lugar muito difícil. Depois, não tem como operar. E aí, uma coisa que mexeu muito comigo, que a gente foi pra cirurgia, era de fato um lugar muito difícil, era muito profundo, tanto que eu tive que ir pra São Paulo fazer. E as chances eram, provavelmente, tava numa área motor, então provavelmente eu ia ficar sem, tipo, de cadeira de rodas e tudo mais. E a outra também não consegui desencarnar. E eu claramente, uma pessoa que não tava Não muito consegui, otimista. tentei. Tentei. Eu tentei. eu Chegou, me cheguei. devolveram também. Eu tava pronto. Eu entreguei pra Jesus. Para aí. Entreguei. Mas o que eu mais lembro é que o que não me desesperou pra entrar na sala de cirurgia foi o espiritismo. Era muito de lembrar o que Denis falou muito claramente e Daniel também, mas de encontros e reencontros, né? E era lindo demais. Eu escutei muito Aprendiz, né? Aprendiz, de Tim Vanessa, que fala sobre a gente entrando em contato com o Livro dos Espíritos. Que conta a história dele com o contato com a doutrina. Isso, e também o foco, exemplo, de um programa de consolação, como o de Denis, e da gente Pode passar ser para os bem nervoso. jovens, e da gente passar para os jovens e da gente viver. Que é tipo, caramba, eu queria agora não, acabei de fazer o Enem, tenho 22 anos, né?
eu vou desencarnar agora, eu podia ter só me divertido, mas ao mesmo tempo eu digo, caramba, eu vou ser recebida pelas minhas bisavós, quem sabe pelo meu mentor, sabe? Tias, avós, pessoas muito queridas que devem estar lá só, e aí, tudo bom? Então, Bem-vinda de volta. bem-vindo. Então, eu acho que é uma coisa que passa muito na cabeça do espírita, nesses momentos, que é, tem uma galera que vai acolher, tem uma galera que vai receber, tem uma galera que vai ficar com saudade, que você vai ter saudade, mas tem umas saudades que a gente vai matar, que a gente nem sabe que são até mais profundas. E aí, por isso, eu vou expulsar ele, por favor. Produção, pode levar. O carro dele chegou, o Uber. O Uber tá batendo ali. Daniel começou com a música, mas eu não falei uma música. Eu tenho que deixar o pessoal Spotify. a dica para o pessoal buscar a música patrocina. Para Corta sempre a em minha meu parte coração. e bota de Denis. Não. Vai caber. Ele Vai. tem Na 10 edição, horas, tem coloca a 10 canção na horas. edição, na edição. Alô, produção, 10 horas. tá Para bom. sempre em meu coração, de Denis Soares. E a frase, o trecho que Daniel trouxe é: mas se um dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no espaço, meu amigo, verdade. Eu acho que, assim, isso que essa mensagem traz aqui foi exatamente o que a gente falou, né? Que a vida continuou. Então, que realmente é triste, a gente precisa acolher, a gente precisa ser ouvidos, a gente precisa estar junto, mas a gente tem a certeza e a convicção de que a gente vai se encontrar. E a gente só vai ter essa certeza, a gente só vai ter isso muito dentro da gente se a gente estiver buscando, né? Perfeito. Se instruir para que a gente Se a consiga. gente viver. E assim, se a Viver. gente passa para os jovens que a vida, na verdade, é a vida espiritual, que a gente é espírito e que a gente tá aqui porque o planeta, a encarnação é uma escola, a gente vem para a escola para aprender, vai passar de fase, como na questão do jogo que a gente tá falando, da metáfora, e volta para casa. Então, esses idas e vindas, a gente vai naturalizar a encarnação e a desencarnação. É chato. Porém, é normal, é natural. Minha filha já E a trabalha nossa com casa ela não é 5 aqui, anos, então já é naturaliza. natural. E como todo fim, todo início tem um fim. É verdade. Nosso grande tabuleiro. Que a morte rende Tu muito. vai fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta. Tô introduzindo. Ai, Jesus. É pra calar meus convidados, que a gente conversa muito, gente. Senão aqui são 10 horas mesmo de fita aí. A fita rebobina depois. Desse grande tabuleiro da vida, a gente passeou sentimentalmente por esses temas, que não foi em nenhum momento a intenção de aprofundar no sentido de acabar, de esgotar com os conhecimentos. A gente deu até toques de leituras de livros para que você que está assistindo também procure a evangelização, não deixe de ir à evangelização. Pai, não deixe de levar seu filho. Nós outros não deixamos de estar em grupo de estudo. A gente comenta muito. O grupo de estudo faz parte desse tabuleiro. Porque aqui a gente viu, são 5 pensamentos num tema. Então foram ideias diferentes, vivências diferentes. Então saiamos desse nosso ciclo fechado, da nossa bolha, e vamos nos relacionar. Somos seres de relação. E Joana em Vida Feliz traz: a solidão nos aconselha mal. Então, tô triste, não tô bem, grupo de estudo, ela tem ciclo de amizade, olha aqui. Aqui a gente vivencia amigos que de infância querem conhecer aos 30 anos, no meu caso que eu tenho 30 anos. Mentira. Então, para finalizar, gente, eu queria agradecer a vocês pela grande participação, aos meninos que estão ali da TV7, Bruno, Belíssimo. um carinho grande com a TV7 em estar nos proporcionando Com certeza. registrar esse momento dentro de um evento espírita para jovens. Os jovens estão ali nas oficinas, nós estamos aqui conversando nessa confraternização com Jesus, nesse grande jogo da vida. E quando todo tabuleiro de jogo tem um fim de ciclos. Fechando o nosso ciclo aqui, queria convidar vocês a me dizerem uma frase rápida. Se hoje fosse o último... Vou começar por Denis, tá certo? Denis, Ele já deve ter Isa, pensado muito sobre essas frases. Isa, depois Tem várias. Giovanni, depois Ótimo. Carolzinha. Hoje, o último degrau, a última casinha do seu tabuleiro do grande jogo da vida. Que frase você deixaria assim, nessa sua vivência, nesse seu caminhar de tabuleiro, olhou para trás assim e pensou: que frase você estaria pronto para dizer, para se reencontrar nesse abraço no infinito?
Eu tenho várias, mas eu vou dizer uma, porque é a do momento, né? Eu acho que Denis ele vai construindo na lápide dele várias ideias, assim, Não, não gente. vai ser uma lápide, não, é só parede. Eu quero deixar para vocês, porque é para mim, mas eu quero deixar para o pessoal também. É uma frase de um autor que eu gosto muito, José Lucas Moreira, que diz: não se vive sem saber que se morre. Isabela. Eu não posso falar depois do Denis, não. É muito... Gente, eu só venho ideias. Do que você quiser, meu. Aqui estamos em casa. Só tem algumas pessoas É assistindo isso, depois. pessoal. Espero não ter que voltar de novo. Eu não quero estragar Eu essa fiz o que expectativa. pude pouco, mas assim, mais de verdade eu acho que eu olhar pra trás e fiz, menino, como a gente andou, Show. Né? Como a gente andou. como a gente andou. Eu espero, né? Imagina, desse tamanho a caminhada. Bruninho, Espero que seja uma longa aqui agora, e válida. Giovanni. Sem dúvida. Giovanni, e agora? E você? Você tá lá no tabuleiro, o que é? Chegou ali, olhou pra trás. Acho que obrigado, Jesus, pela oportunidade. Ele é muito cristão. Acho que é disso, Tô assim. já lindo. batendo a bata. É agradecer, né, pela Sim. oportunidade do aprendizado e perceber que pode ser não ter sido da forma como eu prometi ou como estava esperado, mas foi possível. E agradecer pela oportunidade. Eu quero refazer e dizer que o Não, meu... passou. Não, O jogo passou. acabou. Eu quero São botar 5. idem, bota idem. No Pod Jovem 2, no Grande Jogo da Vida 2, Isabela terá uma nova frase. Tudo Não, a certo? minha frase vai ser essa. Ah, Gratiluz. Gratiluz. eu vou beber do livro Boa Nova, Uhum. no capítulo de Maria, quando é o momento do desencarne dela. E ela, podendo estar em qualquer lugar, ela vai de encontro aos cristãos. E ela diz: canta, canta, minha filha. Então, acho que a frase que eu deixaria é: canta, canta, meu povo. E descobre o infinito que existe dentro de você e transforma as tuas dores em brilhos de estrela. Que lindo. Esse capítulo é lindo. Lindo, choro horrores. Fechamos com chave de ouro o nosso Pod Jovem. Tu, Daniel? A minha frase É bom demais. Bem lembrado. Posso me perguntar? não foi fácil. Aprendi muito e sou muito grato. Ai, foi lindo. Eleito melhor. Muito grato. Muito E bom. essa gratidão que enche meu coração em nome do EGPB, em nome da Federação Espírita Paraibana, em nome da AME, que eu faço parte, da ADA, de Campina Grande, do canal da Sete, que nos acompanha. Gratidão a Bruno, que veio aqui tão prontamente, Vanderlei, o canal da AME, que é a nossa instituição, que a gente trabalha. Então sigam lá, vai estar postado lá daqui a umas 3 encarnações, que é quando o Bruno terminar. O tabuleiro vai rodar. Mentira. Daqui a 5 dias ele me prometeu 24 horas. Mas eu disse: não, Bruno, 24 horas não. Não precisa. Eu ainda vou 5 estar dentro do dias. evento. Não vai dar nem tempo de assistir. Como é que eu vou assistir daqui? A Eu tô sem internet. estreia. A gente espera, Bruno. Da FEPB. E a FEPB. É, parceiro. Sigam a gente no Instagram, IEP Jovem. Tem Sou Jovem Espírita PB, Sou Jovem Espírita BR, né, Isabelinha? É, isso. Aí tem muito conteúdo de jovem, muitas dicas de evento. Denis do Consolando Corações. Tem o AME Consolando Corações e AME Campina Grande também. Tem algum canal de Giovanni? Giovana. Carol, alguma O coisa pessoal, para lhe pessoal. seguir, É, para lhe eu acompanhar? quero deixar uma dica para quem quer conhecer mais, né, sobre a produção musical espírita. O canal Acervo Espírita. Mais de 4.000 canções espíritas por tema. Verdade. Enfim, é uma grande Belinha, biblioteca. O seu Jovem Espírito PB? Sou Jovem Espírita PB e o da Federação Espírita Paraibana, que são os nossos patrões. Então, abraço grande para todo mundo e fiquem com Deus. Que Jesus nos Valeu. abençoe nesse grande jogo da vida. Vamos viver! E espero que tenham chegado até aqui, porque Tchau!